Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos Audiovisuais. Você está no episódio 7, em que vamos conversar sobre videoclipes, sobre o tema dos conflitos sociais. Meu nome é Fábio Belotti, sou analista de audiovisual da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do SESC, e essa proposta é desenvolvida coletivamente pelos departamentos regionais do Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Fica aqui o nosso convite para você conhecer e escutar os demais episódios deste podcast, em que discutimos muitas vertentes do audiovisual sob o ponto de vista dos mais diversos temas emergentes e necessários. E é sempre bom lembrar que os filmes que conversamos por aqui, você pode encontrá-los na playlist deste projeto no YouTube, por tempo determinado. O link você encontra na descrição deste episódio. Retornamos aos videoclipes. Isso porque no episódio 2 conversamos sobre os mesmos eixos e fica aqui o convite para você visitá-lo caso ainda não tenha escutado. E este assunto que foi caro ao SESC em 2020, porque dentro do projeto SESC Cultura Convida, tivemos uma categoria específica para os videoclipes e, para nossa surpresa, superou as 2.000 inscrições. Um fenômeno que se potencializou na pandemia ou desde que se popularizou, muito pelo papel desempenhado pela MTV. Podemos ainda, em 2021, afirmar que segue como um veículo midiático de divulgação e principalmente experimentação para os artistas? Durante a curadoria do SESC Cultura Convida, avaliamos uma produção potente e diversa, de todos os cantos do Brasil, que comunica ao público não só pelos seus valores musicais, mas também pela coerência visual, cada vez mais voltadas às tradições e à cultura popular brasileira. E aqui presentes para desdobrarmos mais ainda estes temas à luz de suas obras, pesquisas e ações, mulheres que só pela forte presença certamente vão atravessar e contribuir com outras e necessárias possibilidades acerca da produção audiovisual brasileira feita por elas. Dou as boas-vindas a Negra Jaque, que participou do documentário Isso Me Faz Pensar, de Hop Chapman, do Rio Grande do Sul. Salve, tudo bem, Fábio? Tudo bem, gente? Pan Araújo, do videoclipe e videopoema Video Slam, Buraco. Salve, salve, tamo junto, obrigado pelo convite. E Maria Augusta Vilauba Nunes, responsável pela ação formativa Mulheres e Cinema, a importância do poder de decisão na criação das narrativas audiovisuais, de Santa Catarina, e que fecha o conjunto desta edição. Olá, gente, obrigada pelo convite. E vamos conversar. Boas-vindas também para Camila De Bortoli, nossa mediadora do SESC Santa Catarina, estreando aqui no Diálogos. Olá, pessoal, tudo bem? E Anderson Miller, do SESC Rio Grande do Sul, já pela segunda vez aqui conosco para a mediação desse encontro. Olá, galera, tudo bem? Negra Jaque, por gentileza, se apresente, nos conte sobre você, do seu trabalho e como foi participar deste documentário que foi muito marcante na Mostra SESC de Cinema. Discos aqui que são o nosso carro-chefe, tem quadros, tem camiseta da Grove Chic, tem esculturas da Luluca, de artesanato, só chegar aqui, são lindonas. E aí já aproveita para dar um presente, né, pra família. Ei, salve minha cidade! Ah, que massa. Então, Fábio, e a todas as pessoas que estão aí, muito feliz, assim, porque eu sou uma das personalidades, né? Sempre a gente, quando vai falar de uma produção audiovisual, sempre chama, enfim, diretor, roteirista, Hope, nosso brother, assim, que foi incrível e de uma sensibilidade de, nesse momento, nos
nos convidar para estar ali. Por último, eu vou falar do Hope. Então, quem eu sou? Eu sou a Jaqueline Trindade Pereira, sou moradora de uma cidade chamada Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Desde 2012 eu sou artista solo, mas fazem 15 anos que eu estou na cultura hip hop. Sou MC, produtora cultural, compositora e hoje coordeno um centro cultural aqui na comunidade onde eu moro, chamado Galpão Cultural Casa de Hip Hop. Paralela a isso, eu também sou estudante, eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal. Minha formação é como pedagoga, então eu tenho uma trajetória aí de... Ao mesmo tempo que eu estou na cultura hip hop, eu também sou professora, fui coordenadora pedagógica durante muitos anos e acredito na educação sobre todas as formas. Sou extremamente positiva, esperançosa e eu acho que acredito muito que isso me leva a cada vez mais estar em projetos na área da educação, na área da cultura, na área da cultura hip hop principalmente. Contar sobre essa trajetória e estar nesse documentário, que ele foi, né? Ele é um relato desse cotidiano. Então, quem acompanhou e teve a oportunidade de assistir, isso me faz pensar. Quem não viu, por favor, assistam. Que concorreu, também foi indicado no Festival aqui de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Primeiro que ele ultrapassa barreiras, né? Que é um documentário sobre hip hop no Festival de Gramado, que é um dos festivais mais tradicionais, né, nacionalmente. Então, pra gente que é da cultura hip hop, se sentir lisonjeado por estar naquele espaço e reconhecido. Então, só pela existência do próprio documentário, estar lá e sendo indicado já rompe muitas barreiras. Diz também que esse espaço, o espaço dos festivais que são tradicionais, né, também é o nosso lugar. Né? Esse lugar de estarmos lá também falando sobre as nossas narrativas, o nosso cotidiano. E isso me faz pensar, ele conta o fragmento, né, de uma parte da nossa trajetória. Ali comigo está tanto que eu abri as portas da minha casa para a gente trocar essa ideia sobre o cotidiano e esse cotidiano dos artistas independentes, acima de tudo. Artistas e educadores, como o Julinho também, que é do Restinga Crio, é um educador também, assim como eu. O Rael e o Pablo, eles são artistas, né? Não trabalham diretamente com essa questão da educação, mas o quanto essa questão da reexistência, acho que pensar, né, nessa nova forma de existir, é uma reexistência, uma reedição de uma sobrevivência num território que é extremamente nocivo e violento, né, que é um território de negligências. Quem vê o mapa da cidade de Porto Alegre, que ele foi filmado na cidade de Porto Alegre, né, das mais captadas aqui das nossas ações, percebe que ela tem, as grandes avenidas, elas separam, elas são uma linha divisória, quem tem um bom atendimento de ônibus e quem tem asfalto e quem tem saneamento básico e quem não tem. As grandes avenidas separam as pessoas aqui e separam também a cor da pele. Então a gente está falando das periferias, está falando daqui do Morro da Cruz, da região leste, da Zona Sul, que é a zona rural, né, da cidade de Porto Alegre, está falando da Restinga, também é uma parte da Zona Sul. Então, quanto falar nesse documentário, a gente conseguir trazer as nossas narrativas, né? A gente está falando sobre futuro, e aí sempre pensar nessa questão da resistência. Ai, que massa! Os artistas independentes são resistentes, a gente está falando de dor. Todo espaço que tem uma resistência tem uma dor. Então, a gente está falando da arte como forma de cura dessa dor, né? De reexistência, de existir de uma outra forma, de estar no mundo de uma outra forma e, ao mesmo tempo, trabalhar com esses olhares, com a forma que nós somos vistos. Vários trechos que eu falo de estar na universidade, da gente também estar falando desse espaço e a importância de nós, enquanto jovens, enquanto ativistas e artistas, estarmos nesses espaços também da universidade. E eu retomei a universidade, né? Depois de 4 anos que a gente gravou esse documentário, eu ingresso na URGS fazendo mestrado. E eu já tinha terminado, né, minha graduação naquela época. Então, hoje a gente não está diretamente com a Feira de Hip Hop em função da pandemia, mas estamos com o Centro Cultural. Então, quanto esse ciclo ele vai se renovando, vai mudando, e inclusive essas novas formas de resistência também vão se adaptando ao momento atual. Né? Seja nesse momento pandêmico, onde todo mundo diz, olha, fique em casa. E a gente debateu que a construção do centro foi em função da pandemia também, desse centro cultural, que é uma casa de hip hop. Então o debate era, olha, fique em casa, tá? Mas que casa? Qual é a casa do hip hop? A rua é nós, mas em algum momento a gente tem que voltar para casa. E aí veio a construção da Casa de Cultura Hip Hop aqui na comunidade do Morro da Cruz. Então são inúmeras coisas que vão nos inundando e estão falando da nossa existência, né? E desse nosso cotidiano.
Então, um pouco é isso que eu queria falar, assim, contribuir. Essa educação transformadora, essa educação que constrói, e ela é feita também através do hip hop. Por mais que a gente saiba que a educação como um todo, aquilo que é repassado... Agora, Pan Araújo, nos conte sobre você, sobre o seu trabalho e os caminhos percorridos entre slam, poesia e o audiovisual. Presa a um útero segregado, tingida de rosa, escolhida a forma, traçados caminhos, imposta a rebolados. Dona Mocinha tem buraco no peito, é falta. Pai, Filho, nem Espírito Santo lhe dará... Salve, salve a todos que estão aí nos ouvindo. Eu sou a Pan Araújo, sou escritora, produtora cultural, educadora, mãe, aquelas, né? A gente faz 1 milhão de coisas, sempre arrumando coisa ali para fazer, que artista independente é muito dependente, na verdade, né? Se a gente vai pensar, a gente precisa de muita gente para que a nossa arte funcione, aconteça. E eu acho que o audiovisual encontra a poesia, o slam, nesse movimento de juntar e criar outras possibilidades. O videopoema, clipoema, enfim, tem gente que chama vários nomes diferentes, mas ele foi um convite da UANRPM, acho que para todas as pessoas que fazem poesia, enfim, que tá, né, nesse movimento hip hop, sabe o quanto que é difícil e o quanto que é complicado você gravar, você ter uma edição mais profissional, se eu posso dizer assim, que é isso, né? A gente sempre grava as nossas batalhas, mas é uma amiga que tem uma câmera, é uma parceira que sabe ali dar uma editada, e aí essa é a primeira vez que a gente é convidada, nós da Slam das Minas, para fazer uma apresentação e um videopoema mais profissional, onde a gente vai ter alguém para fazer ilustração, alguém para fazer edição, captação, e foi um convite, né, maravilhoso de um espaço que tinha um público já, né, nas redes. Ele é de 2018, esse vídeo, já tem um tempo, acho que isso também me fez pensar muito quando surgiu o convite. Eu vi o vídeo que tinha sido selecionado. Falei, nossa, que legal e que interessante também de ter sido algo que foi feito há alguns anos atrás. E naquele momento a gente estava aqui em São Paulo movimentando muita coisa, porque o Slam das Minas ele surge nesse movimento de colocar as mulheres também para falar nos slams, também para estarem presentes no palco, na plateia, no júri, na apresentação. E a gente trava brigas por isso, porque até no doc da Jaque, ela fala, né, isso de não é só porque estamos no movimento hip hop que a gente não passa por essas coisas, são pessoas, né, então a gente estava nesse lugar de se colocar e de falar, quem vai fotografar o nosso slam é mina, quem vai falar é mina, enfim, e a gente estava reformulando todo esse espaço e aí a gente é convidado para fazer esses vídeo poema, assim, e foi especial e fico feliz também, porque deu uma repercussão legal, tanto é que depois daquilo eu não fiz mais nenhum tão profissional, assim, com tanta gente produzindo, mas foi feliz, enfim, eu sou escritora, né? Infelizmente não sou a pessoa do audiovisual que sabe mexer e fazer edição e deixar tudo foda para todo mundo ouvir, mas poema eu sei fazer, então também quem estiver ouvindo aí, chama nós e a gente tá nessas. E falando um pouquinho do slam, né, trazendo para o audiovisual, eu acho que é uma das ferramentas que mais impulsionaram o slam nos últimos anos. A gente grava no Slam das Minas e outros slams aqui de SP também gravam os poemas acontecendo, posta nas redes e isso dá um movimento muito grande para o poeta, né, para o slammer que está ali e para a comunidade de slam num todo, porque muita gente no início de 2015, mais ou menos, que foi quando a gente entendeu que essa era uma ferramenta para a gente utilizar, né, no nosso slam. Tem um slam aqui em São Paulo que chama Slam Resistência, e eles começaram a gravar os poemas, né, dos poetas, e isso começou a bombar na internet e também fazer um movimento para os próprios poetas, né, para serem conhecidos. E a gente entendeu que esse era um mote interessante e começamos a fazer em vários outros slams e entendemos que essa é uma possibilidade de ampliar ainda mais a voz que a gente coloca ali dentro do slam, porque o slam é isso, né? Um acontecimento que quem viveu ali viveu.
né? O que a gente vê no vídeo é uma parte, mas o slam é o acontecimento, é aquele taz, aquela coisa. E aí, depois você tem, né, os refrescos, os bons momentos que ficam gravados. E aí, a gente entendeu que gravar isso, postar nas redes, enfim, no YouTube, era uma boa possibilidade e deu possibilidade para muita gente, para muitos poetas, não só aqui de São Paulo, de fora de São Paulo também, de serem reconhecidos e fazer valer também, né? Porque a gente está aqui para fazer poesia, mas ser reconhecido é muito feliz e muito importante. A gente sabe o quanto que a gente corre atrás. É isso, acho que os vídeos têm essa possibilidade e na pandemia foi a nossa única possibilidade, né? Então, durante a pandemia, nós da Slam das Minas, a gente fez alguns encontros online, a gente ficou convidando outras poetas para gravarem poesia para a gente postar. Então, foi a nossa única via ali de ser visto nesses tempos, mesmo que através de telas, mas estamos voltando logo mais, axé, e que seja assim, né? Ferida desse mundo. Colhe o corpo regado com lágrimas, dança em Vênus, hoje é festival de mãos dadas. Ainda sonha que todas as moças publiquem, ainda sonha que todas as moças dancem, ainda sonha que todas as moças cantem, ainda sonha que todas as moças sejam donas dos seus respectivos buracos. E Maria Augusta, por favor, se apresente e fique à vontade para falar sobre sua ação e a correlação que vocês construíram com essas obras. Olá, gente. Eu sou a Maria Augusta Vilauba Nunes, sou aqui em Floripa, eu sou roteirista e diretora, né? Sou sócia da Novelo Filmes, é uma produtora que agora é uma produtora só de mulheres, somos em 3 sócias, e a gente sempre está pensando um pouco o lugar da mulher no cinema, não só atrás das câmeras, como na frente das câmeras, assim, né? A gente costuma pensar que não é simplesmente, né, ser uma produtora de mulheres, mas uma produtora de mulheres feministas, né? Porque isso faz bastante diferença, assim. A gente vai estar falando sobre a importância das mulheres em posições de tomada de decisão dentro, né, de uma produção audiovisual. E o que são esses lugares de decisão criativa, né? O lugar do roteiro, o lugar da direção, o lugar da produção, porque a gente, pelo menos ali na Novelo, a gente trabalha com a Ana, que é a nossa produtora, é uma produtora criativa que está sempre, né, se colocando e discutindo com a gente as produções que a gente está fazendo, então ela acaba sendo num lugar de uma posição criativa dentro do processo todo, né? Então a gente vai estar falando disso, eu vou estar fazendo uma primeira fala, fazendo um breve resgate de algumas cineastas, assim, desde lá do cinema mudo, para a gente também poder entender que essa luta aí é muito antiga, assim, está desde o início do cinema, são muitas mulheres invisibilizadas, que estiveram produzindo desde lá de 1896 e que ninguém conhece, para até chegar no cinema de agora, com a Cíntia falando um pouco da coisa na prática mesmo, como é que a gente pode, né, tá mudando o próprio olhar que o cinema, que é majoritariamente masculino, tem sobre nossos corpos, né? Ainda que já tenha mudado muita coisa, falta muita coisa para mudar, né? Pensando nessa retrospectiva, eu vejo, gente, essas mulheres estão tentando fazer a parada desde do cinema mudo e a gente está aqui ainda, falando às vezes das mesmas coisas, ainda, sabe? Em 2021, assim, é muito louco pensar retrospectivamente e ver que a gente caminha a passos muito lentos ainda, né? Ainda que várias coisas tenham mudado, assim. Eu acho que o diálogo que a minha ação formativa faz com as meninas é justamente isso, porque a gente está aqui com 2 mulheres que trabalham com produção e que trabalham de forma criativa também, né? Então, logo, os olhares que elas lançam sobre, né, a partir do audiovisual, né, tem essa reflexão de ser, né, um olhar da mulher, né, que faz realmente muita diferença, né, porque, enfim, a gente conhece a nossa vivência, né, e quando eu digo isso, eu falo, tipo, não é que, sei lá, homem não pode fazer filme sobre mulheres ou tá pensando, né, sobre as mulheres, não é isso, mas é importante também entender qual é o seu lugar de fala e entender como é que essas reflexões são feitas, né, porque eu acho que tem que, quando tá falando do outro, tem que ter uma posição ética, né? E aí como é que faz? Contrata uma mulher para fazer assessoria de roteiro, por exemplo, se tu é, sei lá, um homem roteirista, sabe? Ou contrata uma assistente de direção mulher. Enfim, importante estar com essas figuras femininas sempre presentes, assim, para estarem também fazendo essa troca, né?
Porque também a gente não quer falar, tipo, estão proibidos de falar, tipo, não é isso, assim, né? E também tá pensando de ceder espaço também, né? Porque às vezes a gente não tem espaço porque os espaços estão tomados, assim, né? Muitas vezes. Então é uma questão de também dar um passo atrás, sabe? E deixar que a gente dê um passo à frente. Antes de passar para a Camila e para o Anderson, vou trazer então uma notícia aqui, um dado estatístico da última Mostra Sesc de Cinema, de como esse outro projeto dentro do audiovisual é construído e como isso foi se aproximando do que vocês estão falando, mas de forma orgânica, né? Pelo olhar de todo mundo que participa, Camila, Anderson, tá aí. E esse ano foi uma surpresa para a gente, uma surpresa muito agradável, porque isso já se mostrava uma tendência dos últimos anos. Esse ano a gente teve, dentro da Mostra Nacional, mais mulheres do que homens na direção. Foi por um número bem expressivo. A gente tem 31 filmes na Mostra Nacional e 20 foram dirigidos por mulheres e 11 por homens. Então, a gente teve um número bem expressivo. Já era uma tendência que se mostrava bem forte assim, em 2019, mas que ainda não tinha passado. E esse ano a gente vê passar e passar por muito. Então, isso foi construído mesmo no olhar de todo mundo que trabalha com a gente nessa rede de audiovisual, de todos esses olhares pertinentes a todos os territórios diferentes que participam. Então, é muito legal ver isso de uma forma orgânica, esse entendimento chegando, isso acontecendo já na 4ª edição da Mostra. Então é um dado que a gente fica muito feliz assim, de poder compartilhar com vocês aqui neste papo, né? Porque eu acho que é pertinente e muito coerente trazer esse número para vocês. Aí passo para Camila e Anderson fazerem suas considerações. Não tem como a gente não começar mesmo o papo falando sobre essa conexão entre as obras e a proposta de ação formativa que é o protagonismo da mulher, né? No documentário, a Jaque aparece rodeada de homens, né? Que certamente é muito comum no universo ali do hip hop, mas o protagonismo dela e os papéis dela, seus desdobramentos enquanto mulher, eles saltam aos nossos olhos, assim, né? E ela traz falas muito bacanas e muito, muito forte nesse sentido. A cena em que ela está ajudando o filho nas atividades da escola, né, e traz algumas memórias também, algumas reflexões sobre sua família, sua avó, as mulheres da família, né, e ela fala desses lugares, né, dos lugares ocupados pelas mulheres e que nesse resgate não é só esse o nosso lugar, né, quando ela fala da trajetória das mulheres que atuavam como domésticas, e não é só esse o nosso lugar, né, e ela faz essa provocação e essa reflexão, e ao longo do documentário a gente vê ela atuando diversas facetas no seu papel como mãe. Ela traz muita questão da universidade, da escola, da sua formação, e esses desdobramentos assim são muito bacanas no documentário. E eu queria provocar nesse sentido como que a atuação dela no seu fazer artístico também se conecta e se choca com esses outros papéis, né? Esses desdobramentos. Por mais que a gente saiba que a educação como um todo, aquilo que é repassado através da oralidade, isso é fundamental para a nossa base de vida, é importante que a gente esteja no mundo acadêmico. Porque é lá que é registrado, não é produzido nem feito conhecimento lá, mas lá é registrado e protocolado. Eita! Não, deixa eu contar uma coisa para vocês, continua o mesmo contexto, Eric está aqui do meu lado estudando, né? Hoje ele está com 14 anos, né? A gente está nesse mesmo contexto, assim, que ainda precisa, né? Então, desse incentivo eu gosto muito de acompanhar e estar do lado e incentivar para que as coisas fluam, assim, que ele tenha um bom desempenho na escola também. É uma balança impossível de ser equilibrado. Durante muitos anos, naquela época ainda, quando a gente gravou o documentário, eu ainda acreditava que era muito possível. Hoje, eu já tenho algumas sequelas da minha saúde mental já bem prejudicadas, porque é um mundo nas nossas costas, literalmente é um mundo nas nossas costas, porque tem que dar conta do filho, tem que ser uma boa profissional, tem que ser, né, uma boa companheira, ser 100% interessante. Hoje, mais do que nunca, estar nas redes sociais como se fosse a felicidade extrema e super produtiva e super desenvolvida. Então, assim, é muita superação cotidiana que ninguém dá conta.
e que tudo bem, que isso é ser um ser humano, sabe? Mas o que foi importantíssimo em vários momentos dessa trajetória, que eu falo literalmente 15 anos, assim, são as redes de apoio no entorno. A minha família entender que alguns dias eles iam ter que ficar com o Eric para mim, para poder fazer show, muitas vezes viajar para outros estados. Na escola, ter um diálogo também. Hoje, a minha orientadora, ela é maravilhosa, assim, ela super entende. Então, a universidade, de certa forma, hoje, possibilita que eu tenha condição com uma bolsa, né, com alguns livros, alguns equipamentos que eu não teria acesso se não fosse a possibilidade da universidade. Então, assim, são pontos de apoio que eu acredito que eles fortaleçam e não é que facilitem, eles deixam no nível um pouco mais equiparado, né? Que eu acho que a gente tem tantas sequelas na nossa trajetória que eu acho que nunca vai ser normal, nunca vai ser igualitário. Quem sabe as próximas gerações possam chegar aqui e falar, beleza, né? A gente tá igual agora, mas não, a gente está tentando equiparar um pouco de várias questões que a gente vem passando, questão da autoestima, né? Da nossa saúde mental, que eu já falei. Então, assim, é uma balança que o tempo todo tem que estar equilibrando, assim, né? Eu trabalho muito com listas. Então, tudo que eu preciso fazer, eu tenho uma lista que é da Negra Jaque, uma lista que é da Jaqueline, uma lista que é da faculdade, uma lista que é do Galvão Cultural. Então, essas listas e essas metas eu vou tentando organizar na semana, né? Em 7 dias da semana. E isso vai fazendo, procurando atores que me ajudem em cada uma delas, pessoas que me ajudam. Essa questão de ser super mulher ao longo do tempo, bom, podemos fazer tudo, vamos. Me trouxe uma ansiedade. Então, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, quero tudo para ontem e centralizadora demais. Então, essas discussões todas são mazelas das nossas vivências, né? Do tempo todo dizendo que a gente não é capaz de fazer as coisas. Muitas vezes a decepção, porque a gente acaba combinando, né? Como eu falo diretamente no universo do hip-hop. Então, bom, temos um evento, quem vai fazer? Tu vai fazer isso, isso, esse plano, vou fazer. E chegar na hora, tu tem que dar conta de coisas que as pessoas não foram responsáveis, principalmente homens, que esse é o meu universo. Então, tem que dar muitas vezes conta daquilo que eles não conseguiram fazer, apesar de eu ter 1000 e outras coisas para fazer. Então, acho que esse momento contínuo da gente estar cuidando de si mesma, ele é necessário cada vez mais a gente colocar no nosso cotidiano. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que parar. Nem que eu fique sentada no sofá 5 minutos. E eu tô falando tudo isso para vocês porque vocês acham que eu consigo? Não consigo. Não consigo. Mentalmente eu estou dizendo isso. Mas dar conta dessas várias balanças e dessas várias facetas, a gente nunca vai conseguir ser 100% em todas elas, e tudo bem, faz parte, mas a gente fica num esquema mental de eleger prioridades. Bom, nesse momento eu vou dar atenção para isso. E aí vamos vendo conforme o andar da carruagem, sabe? E a gente fica boa nisso. A gente fica boa em fazer os filtros, em organizar o que é prioridade para ti, e até, inclusive, muitas vezes ser referência para outras mulheres, porque a gente, às vezes, muito fica reclamando do nosso cotidiano, mas tem outras mulheres que estão numa situação muito mais precária que a nossa. Então, olha, é possível, mano, é possível fazer. O que tu precisa? Precisa de ajuda? Vamos lá, sabe? Então, eu acredito muito da gente não se cobrar tanto, inclusive essa frase está na minha lista, não ser rígida demais comigo mesma. É a primeira frase da minha lista, que eu tenho moral aqui de coisas que eu preciso dizer pra mim. E o quanto foi importante, sabe? A gente conseguir se olhar. Eu acho que esse período de 2 anos que a gente tem ficado muito mais nas telas e cuidando de coisas mais internas e dentro de casa, e os espaços viraram nosso espaço de trabalho, olhar pra si mesma, sabe? E acho que daí a gente consegue equilibrar um pouco dessa balança que é dar conta dessas várias facetas. Então, aproveitando, pessoal, fazendo uma correlação entre as duas obras, né, falando aí da Pan Araújo, um pouco do que a Maria Augusta trouxe, né, a gente está tratando de protagonismo feminino, de tomada de decisão, né, a própria obra da Pan Araújo, eu tenho algumas curiosidades, me suscitaram, né, o slam, ele está muito calcado na questão da presencialidade, da oralidade, né, da poesia, de acontecer naquele momento ali, né, e até para entender um pouco mais desse momento, né, de fazer essa performance poética, trazer para o audiovisual, qual era a intenção naquele momento e como foi essa transposição
de uma proposição que é presencial, enfim, e posicionar isso, né, de forma digital, né, como que foi esse desafio. Falar um pouco da Jaque, né? A gente entende aqui o contexto do nosso estado, né? Um estado que historicamente tem um apagamento das culturas indígenas e negras, né? E a questão própria dessas outras culturas periféricas, como o hip hop, o slam, o rap, enfim, como a Camila também trouxe ali dentro do filme, né, um filme que é retratado por um diretor que não é brasileiro, é holandês, né, radicado no Rio Grande do Sul. Gostaria de ouvir um pouco mais como que foi essa construção, essa troca, esse momento de escuta do diretor também com vocês, e também assim essa questão do protagonismo, né, que tu tens, né, já que, como falaste mesmo, do Galpão Cultural, tá à frente também do primeiro museu de hip hop que vai ser inaugurado em 2022, então são muitas frentes, né, que tu acaba abarcando aí dentro, né, de tudo isso, né? Como que dentro disso, né, tu inspira outras mulheres também a serem protagonistas dentro desse espaço, desse universo que talvez seja bastante masculino e que outras Jaques estão vindo aí inspiradas em ti, então falassem um pouco sobre isso também. Ele pode salvar vidas assim como salvou a minha, né? Fazemos versos como se fosse o mar, marinheiro triste a céu aberto a navegar. E os pensamentos que circulam são passagens, seguindo ao sul o rumo dessa viagem. Você não sabe, mas eu vou me encontrar. A ligação com o Hope, né? Sempre foi... no começo foi com muita desconfiança. E eu falo pra ele, até hoje, que esse cara alemão quer falar? Ele nem é alemão, né? Mas se a gente já olha um cara que não é o tom da nossa pele, o que esse alemão quer com a gente? E na época eu tinha produtora, né, a Letícia tava me acompanhando, assim, me ajudando no que dava, e ela já que ele quer gravar um documentário, não sei muito bem o que é. E aí ao longo das conversas a gente foi dialogando e ele se mostrou um cara muito receptivo, sensível e acompanhava, ele veio para a comunidade. Então acho que é se despir, né? Eu me despi dos meus preconceitos e ele também estava muito aberto. O quanto Transfor não fala disso, né? Da gente estar tão envolvido na nossa negrura e as pessoas estão envolvidas na sua brancura e que a gente não consegue dialogar. Então, acho que o primeiro momento de fazer acontecer esse documentário foi o encontro com o Hope. A ferramenta do documentário, né, é uma outra coisa. Está numa tela onde possibilita que a nossa estética, nosso cabelo, esteja ali, não seja invisibilizada, não tenha apagamento. A gente está ali. E as pessoas podem ver em todos os lugares do mundo e o quanto isso é importante, o quantos anos aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, isso foi escondido, né? Foi apagado. Eu sempre brinco, assim, quando eu estou em outros lugares, as pessoas, já que tu é do Rio de Janeiro, não, gente, eu sou gaúcha. Tu é da Bahia, não, gente, eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul. Em função da imagem que as pessoas também têm do Rio Grande do Sul. Né? Ainda até hoje, 2021, a gente tem que estar ouvindo que no Rio Grande do Sul não tem negros. Muito pelo contrário, assim. Então, o quanto foi importante as conversas com ele, com a equipe, dele também vir até a comunidade, a gente se deslocar, ir no espaço da feira várias vezes. Não foi só no dia da captação das imagens, ele foi muitas vezes na feira e conheceu o ambiente, conheceu toda a galera que estava ali produzindo. Então, ele entrou dentro do ambiente da cultura hip hop. Assim como ele fez comigo, ele fez com os outros também. O envolvimento, né? Estar aberto para aprender coisas novas, eu acho que ele nos ensinou assim muito, sabe? E a questão de estar na frente. Então, eu sempre, na verdade, assim, eu comecei a ser assim depois que eu me entendi o quanto mulher negra. Porque até os meus 18 e 19 anos eu não sorria, eu queria ser literalmente invisível. Quanto menos eu aparecer, falar, era melhor. Sabe? Então, que foi um processo da minha juventude, da minha adolescência, que foi muito complicado. Né? Onde eram muitos apelidos em função do cabelo, em função da estética, da minha boca, da boca grande, que o nariz é isso. Então, eu, como várias meninas da minha geração, e acredito que até hoje isso aconteça, passaram por essa questão da chacota, né? Em função dessa estética negra que a gente tem, que é normal. Né? Que o cabelo vai nascer para cima, porque era uma questão de temperatura da África, onde os cabelos nasciam em espiral para cima, para armazenar água no couro cabeludo. Em função do calor, ele fica o formato em espiral, sabe? E tudo bem. Então, a nossa melanina é um corpo completo, com melanina. Sabe? Então, assim, é uma questão de nascimento e que isso não vai mudar e que a gente precisa naturalizar. Mas até eu entender que eu era uma mulher negra, meu Deus do céu. Então, hoje, sim, claro, a partir do momento que eu sou uma mulher negra, eu sei que eu vou ter que fazer muito mais.
muito mais para ter significado. Então, é uma luta constante por contribuir somente com a cultura negra, com a cultura hip hop, com os movimentos feministas daqui, porque é necessário, e ser mais uma no meio de um caldeirão de força, sabe? Não, essa força, eu tenho que estar lá com o meu corpo, porque o meu corpo é força. Ele tem que estar junto com outras irmãs que também acreditam nisso. E aí vieram projetos de existência, como criar uma feira de hip hop junto com o Narrador Canhanga, que é um artista angolano, para a gente poder vender os nossos produtos e mostrar nossa arte, porque as lojas daqui não vendiam. Criar uma coletânea de mulheres da cultura hip hop, porque as meninas, eu tinha música gravada, mas as outras mulheres não tinham música em disco, nem músicas nas plataformas. Criar um centro cultural na comunidade, porque não tem cultura organizada dessa forma. Não que as pessoas não tenham cultura, mas quais são as outras ofertas de cultura que se tem, sem ser essa cultura de massa, que vem através da televisão, né? Através da agora internet também. Outros projetos, criar um sarau, chamado Sarau da Carolina, para a gente fazer um circuito dentro da comunidade, trocar com outras mulheres pretas também, que elas possam também ser ouvidas. Então, todos os projetos que eu criei, teve o projeto da Biblioteca Liará, que é um projeto, uma biblioteca comunitária aqui na comunidade também, que oportuniza essa questão da leitura, né, acesso ao livro. Então, todos os projetos que eu tomei em frente e eu ajudei a criação, foi nesse limbo de não existir. Hoje o museu, ele vem como, cara, uma celebração de 40 anos de cultura no estado. E que a gente está aqui, tem gente que está há 40 anos, pessoas que já morreram na cultura fazendo hip hop, e a gente não quer estar apagado como as outras manifestações negras e de diáspora africana. Então o museu, ele vem com isso. E não pensem vocês que a gente não tenha sofrido represálias de outros núcleos do hip hop fora do estado. Mas por que no Rio Grande do Sul, o território mais racista que existe no Brasil? Porque é justamente porque é mais racista que a gente precisa fazer mais ações. Para mim parece óbvio, né? Mas a gente também está marcando pé dentro do espaço do Museu da Cultura Hip Hop, ser o primeiro da América Latina para contar essas narrativas. Vou falar para vocês, no meu atrevimento, acho que em Porto Alegre a gente não tem um Museu da História Negra. Então vai ser o primeiro museu que trata de um recorte da história negra, dessa diáspora africana que aqui está, que fale, que tenham elementos, que tenham imagens que representem a cultura negra aqui. E eu falo com sentimento porque a gente tem um emblema na cidade de Porto Alegre que diz que é o percurso negro. Aí tem 4 obras. Numa cidade com milhões de habitantes, sabe? É muito complicado, sabe? A gente tem que estar à frente. Por enquanto é isso. E aí também já está demonstrando esse cansaço. Muitas mulheres que são ativistas e são artistas também já passaram por essa época. Gente, eu estou esgotada. E essa não é fala corriqueira minha, é uma fala porque a gente ainda precisa estar puxando o bonde junto com outras irmãs para poder fazer acontecer. Eu vejo muito como uma missão, assim, sabe? Se tu tem condições de fazer, se tu tem disposição para fazer, então abraça que é teu, tipo assim, sabe? Vai lá e faz, vai lá, contribui. E eu acredito muito que esse movimento individual que vai engrossar o caldo do coletivo, sabe? Imagina se mais pessoas fizessem vários movimentos individuais para valorizar a cultura, né? Para valorizar o próximo, para cuidar do meio ambiente. Quantos movimentos coletivos nós teríamos se tivessem vários movimentos individuais, sabe? Enfim, sou muito positiva com relação a isso e que eu tenha muita mais força para enfrentar e criar outros projetos junto com outros núcleos também. Podem me convidar, tá? Tô querendo. Sou muito disposta e vamos lá. Que quis também nasci assim, cabelo preso, solte o seu cabelo preso, solte o seu cabelo preso, solte o seu cabelo preso. Presa a um útero segregado, tingida de rosa, escolhida a forma, traçados caminhos, imposta a rebolados. Dona Mocinha tem buraco no peito, é falta. Pai, Filho, nem Espírito Santo lhe dará pudor. Não cicatriza, buraco aberto não é ferida de mundo, é ferida negra. Uma das coisas que eu tenho mais na minha cabeça, assim, e eu acho que a gente precisa sempre estar falando novamente, é que a arte, ela é livre. Seja ela a poesia, seja ela no cinema, seja ela na música, ela é livre e é elástica, né? A gente está aqui, a gente pode fazer poesia aonde estiver, eu faço parte ali do movimento de poetas ambulantes que faz poesia dentro dos metrôs, dos transportes, então a gente pode possibilitar várias coisas dentro da arte, né? Acho que é um pensamento muito colonial se você acha que tudo tem que estar ali, né? Na poesia tem que estar ali na biblioteca.
não, o cinema tem que estar, enfim. E quando a gente cruza essas ideias, ainda mais se nós estamos na periferia, a gente vê a possibilidade e uma efervescência de pessoas que fazem acontecer, independente do equipamento, do dinheiro, enfim. Antes desse vídeo que as pessoas vão assistir pelo Sesc, a gente já fez outras coisas, com uma possibilidade menor, mas a gente já fez outras coisas que infelizmente também não tiveram um alcance tão grande, porque você precisa de outras pessoas para que as suas coisas também alcancem outras pessoas, e isso em certo momento é legal, mas em outras possibilidades nem tanto, porque a gente consegue ver facilmente quais são as coisas que têm visualização e possibilidades mil e quais não tem. Eu acho que o slam tem um tempero, vou falar assim, porque fica mais próximo, tem um tempero diferente dentro da poesia, assim. Não é só pelo negócio, a gente tá ali, né, fez aquele movimento, as pessoas dão nota, então isso traz um calor, uma coisa ali pro momento, mas também porque não é a poesia pela poesia, né? O slam é um movimento político, é um movimento poético, e onde você traz a poesia para o corpo, para a voz e para a sua performance. Então não é só o que eu escrevo, é o que eu falo e como eu mostro isso para você e como eu te trago mais perto do que eu quero que você receba dentro do seu corpo, da sua alma, enfim. Então eu acho que esse é o tempero do slam, porque você coloca a sua poesia, né? Porque tem que ser uma coisa autoral. Então é você com você mesmo, com o seu corpo, com a tua voz, tentando entrar dentro das pessoas, que é isso que eu penso toda vez que eu vou para o slam. Eu falo, nossa, tem 200 pessoas aqui, eu vou ter que entrar no corpo de 200 pessoas com a minha poesia para a coisa dar certo, para a coisa valer, para eu sair dali e falar, nossa, não, foi... Porque você recebe de volta, né? A Jaque se apresenta também sente isso. Quando você tá ali, você põe para fora, mas você recebe muito. Então, eu acho que a diferença, sim, do slam que traz para poesia. Eu amo sarau, né? Sou cria de sarau e, enfim, tô nesse movimento aí tem uns 10 anos. Mas eu vejo que o slam, ele é um marcador gigantesco, porque uma que a gente traz a juventude periférica, óbvio, né, que eu não coloquei assim, porque é isso, é nós que faz e é nós que tá ali. Traz uma visibilidade política também, porque não é só sobre amor, a escrita, a poesia, é também sobre por que eu tô falando aqui, por que onde eu tô fazendo o slam eu não tenho um microfone e uma caixa de som. Por que eu não posso ter isso? Por que se eu quiser fazer um sarau que tenha caixa de som e microfone, eu tenho que ir lá para Paulista? Sendo que eu estou aqui no São Luís. Enfim, então todo esse movimento e todo esse giro que o slam traz e que fala, não, a gente vai fazer aqui e as pessoas daqui vão vir assistir, eu acho que é gigante. E cruzando todas essas artes que se movimentam, a gente faz muita coisa com o Slam das Minas, que a gente mistura um monte de gente, a gente tem essa mania de fazer essas coisas, a gente convida, vamos fazer uma apresentação, quem que a gente vai chamar? A gente vai chamar uma pessoa que é atriz, a outra que é cantora, a gente vai chamar uma mina para ficar grafitando aqui, e não sei quem para dançar ali, a gente vai fazer uma coisa junto e vamos pôr as poesias ali no meio, porque a gente entende que é necessário a gente movimentar junto e interligar esses movimentos artísticos de mulheres periféricas, de mulheres negras, de movimentos que se cruzam e que precisam estar juntos. Dentro dessa poesia do Buraco, especificamente, eu fiz ela em 2016. E eu estava terminando de escrever o meu primeiro livro ali para lançar, assim, e eu escrevi ela exatamente pensando no livro e nos textos. Eu trabalhava como... eu não sei como que chama aí, mas aqui a gente tem dentro da assistência social pessoas que trabalham na rua conversando e tentando, de documentação a casos extremos, né, de violência na rua. E eu fazia esse trabalho, eu conversava com muitas mulheres, então isso também deu muito tema para os meus poemas, porque era exatamente o ano que eu estava nesse trabalho e escrevendo muito sobre feminismo e tal. Esse movimento que eu estava, nesse lugar que eu estava, fez com que esse poema Buraco saísse dessa forma.
E para ele existir, e para todos os outros poemas que vieram nesse mesmo dia, a gente gravou eu, gravou Luz Ribeiro, Carol Peixoto, Mel Duarte, e nós gravamos um outro juntas, né? Nós 4 gravamos outro vídeo poema que vocês também podem assistir juntas com a nossa manifesta do Islã das Minas. E as 4 tinham um tema em comum, que era exatamente esse das mulheres. Seja a Carol trouxe a questão da maternidade, a Mel trouxe a questão do amor da mulher preta pela mulher preta. Enfim, eu acho que essas interlocuções e essas possibilidades que vão trazendo a nossa vida fazem a nossa arte ficar do tamanho que ela é, que independente de visualização, ela é muito grande e a gente tem muitas possibilidades. Não esconde o sangue derramado de si para mostrar que a energia própria renovada reface a cada luto, cria-se a cada luta. Dona Mocinha tem ferida desse mundo. Colhe o corpo regado com lágrimas, dança em Vênus, hoje é festival de mãos dadas. Ainda sonha que todas as moças publiquem, ainda sonha que todas as moças dancem, ainda sonha que todas as moças cantem. Uma coisa eu acho que é importante dessa ligação da poesia com o audiovisual, com o clipe, eu tô tentando gravar, é ótimo, eu gravei, mas eu ainda tô tentando fazer algumas coisas, um filme mesmo, né, com poesia. Encaixa tão bem, assim, eu acho que encaixa muito bem, porque é essa questão da liberdade da arte, da possibilidade múltipla, né, que a gente pode escrever milhões de coisas, assim como você pode captar milhões de coisas, e essas coisas, elas super se interligam e cabem, mesmo que não faça sentido, porque é meio que isso que eu tô gravando, assim, gravei muitas coisas, não eu, né, uma amiga captou várias imagens e a gente está criando poemas em cima dessas imagens, então as possibilidades são gigantes. E o movimento hip hop, o movimento do Islã, a gente precisa dar uma cavadinha, né? Porque é isso, a gente precisa achar pessoas que queiram assistir, né? A gente não tá na TV. Então, a gente está sempre falando, olha, assiste lá não sei o quê, assiste, ó, tem uma parceira que lançou um clipe, vai lá ver, vai lá assistir. Então, não é só a arte, a comunidade, enfim, envolve muita coisa em um projeto só. A quebra de um contrato firmado entre a lei de existir, de ter a sua vagina invadida, de sempre ficar calada. Mas ficou por aí essas coisas cheias de outros, postas todas em seus ombros, mesmo pesada e cansada, voou. E queria encaminhar aqui para Maria Augusta também, perguntar o seguinte, assim, o que me chamou muita atenção até agora na fala das meninas, assim, da Jaque e da Pan, é o volume de coisas que elas fazem, né? Você acredita, Maria Augusta, dentro da sua pesquisa, dentro da ação formativa, que isso ainda, se tratando de Brasil, assim, é pelo fato de serem mulheres ainda? Existe essa dificuldade da entrada dentro do audiovisual, por exemplo? A gente fala isso do audiovisual, mas assim, né? Mais expandido mesmo ao campo das artes. E você falou muito dessa invisibilidade, né, das mulheres desde o início do cinema, não que elas não estivessem presentes, desde o início da linguagem em si, quando ela iniciou lá para os seus 1890 e alguma coisa, que já tinha essa presença, e era uma presença muito marcante, inclusive, né? A gente desconhece a história, apagou, mas é uma presença muito marcante, assim, muito evidente, assim, pela quantidade de coisas que as mulheres desempenhavam e faziam, né? Cobriam várias lacunas de produção, mesmo quando elas não estavam, pelo menos em nome, nos grandes cargos aí, né, do audiovisual, do cinema. Como que você vê isso, assim, hoje em dia? Sim, existe, até se a gente for pegar dos primeiros cinemas ali, além da gente ter um apagamento do que essas mulheres faziam, muitos dos filmes que estão assinados por homens, na verdade, estavam sendo feitos por elas também, só que elas não levavam crédito, porque naquela época não se podia necessariamente levar crédito, né? A Louise Weber, que foi uma diretora super proeminente ali do cinema mudo, demorou um tempão para poder assinar com o nome dela, né? Porque ela sempre estava permeado por uma figura masculina. No caso dela era o marido que produzia com ela. No caso da Guy Blanchet também, tinha a figura do marido. Aqui no Brasil, a gente tem as cineastas ali do primeiro cinema também. Tinha que ter uma figura masculina para se conseguir chegar, né, num lugar.
Isso acho que hoje em dia mudou, até tu estava falando aí da curadoria, né? Tem muito mais filmes de mulheres do que de homens na curadoria do SESC desse ano. Isso tem mudado, eu acho que bastante, assim, mas ainda predominantemente a gente percebe que os espaços estão permeados, sim, por figuras masculinas. Se tu pegar, sei lá, fora do dado que você pegou, se tu pegar um dado geral do Brasil, a gente ainda tem uma disparidade muito grande entre filmes dirigidos por mulheres e filmes dirigidos por homens, né? E aí eu acho que essa dificuldade existe porque a gente ainda não chegou no espaço em que os efeitos que o patriarcado tem sobre a gente está totalmente desconstruído, ele não está, né? Então a gente acaba... às vezes até a gente nem percebe que está sofrendo algum efeito disso, né? E a gente está, assim... Pegar um exemplo meu pessoal, assim, que durante muito tempo, por exemplo, eu, enquanto roteirista, mulher, escrevi personagens homens, assim, porque era o que eu via, sabe? Eu tinha, durante a minha formação, na graduação, eu sempre estava vendo filmes dirigidos por homens e com protagonistas que eram homens, assim. Então, tipo, tem um momento que tem que virar a chave e você fala, gente, mas por quê? Aí tu vê como isso permeia de forma estrutural a nossa vivência, e às vezes isso se reflete de uma maneira que a gente nem percebe, assim, né? Então, precisa dar esse estalo para a gente perceber que isso, às vezes, está acontecendo com a gente, assim, né? Alguns lugares, por exemplo, lugares mais técnicos, assim, como direção de fotografia, técnico de som, ainda são muito permeados por figuras masculinas. A gente, ainda que tenham mulheres já tipo, trabalhando, né, nessas funções, tu ainda tem dificuldade para achar, sabe? Acho que hoje em dia tem mudado, assim, porque esse discurso está meio que permeando, né, os espaços, então já existe mais atenção, né, a isso. E aí eu chamo até atenção para a questão da curadoria que tu falou, porque não é só também a gente ter mulheres produzindo, tem que ter mulheres nas curadorias também que tenham esse olhar atento para estarem fazendo essas seleções, porque isso é muito importante também, né? Porque não adianta a gente fazer filme, tu ter uma curadoria lá que tem, sei lá, tipo, não tem esse olhar atento e os nossos filmes acabam não entrando, assim, né? É importante as mulheres estarem nesses espaços também, júri, curadoria, né? Júri de edital, enfim. Já tenho visto cada vez mais, assim, sabe? Mas eu acho que é porque está existindo uma mudança de pensamento mesmo. Acho que daqui, eu sou esperançosa, assim, acho que daqui uns anos a gente vai estar num pé de igualdade ainda maior, ainda que seja, né, difícil, devagar, sofrido, mas eu acho que a gente está, assim, no caminho. Pensando um pouco nesse apagamento dessas mulheres do primeiro cinema, o universo do hip hop, do slam, ele está muito ligado à rua, né? Principalmente pegando a fala da Pamela, essa coisa de tu tá no metrô fazendo a poesia é uma coisa de certo modo efêmera, né? Tá ali e marca as pessoas que estão ali naquele momento. Eu acho isso muito legal, mas é isso, tipo, fica com a pessoa, mas não fica enquanto registro, né? Isso tem uma importância também no sentido de a gente, sei lá, tirar, né, a arte ou a poesia, que nem tu falou, não é só livro, isso pode estar na rua também. Eu acho que tirar dentro de um lugar meio elitizado, que às vezes a gente coloca determinadas formas de arte, assim, e conseguir estar trazendo isso para o cotidiano, né? Isso é muito legal, assim, porque isso permeia muito a cultura hip hop também, né? Ouvindo a Jaque falando do Centro Cultural e do Museu do Hip Hop, fiquei pensando também na importância disso deixar rastro também, sabe? Porque ao mesmo tempo tem essa importância de estar na rua falando, mas que rastro isso deixa na história, sabe? Que registro isso deixa na história? E aí eu fiquei pensando nisso, nessa importância de estar na rua, mas também de ter registro, sabe? E aí entra com a questão do audiovisual, de deixar esse rastro, de deixar essa marca para o posterior. Fiquei pensando nessa relação entre o efêmero e aquilo que fica, sabe, enquanto arquivo, a importância disso para marcar a história, assim mesmo, né, para deixar para o posterior mesmo, assim, enquanto registro. A possibilidade de um museu
é também de registrar, como você falou das mulheres no início do cinema, de registrar a nossa existência e de preservar também o nosso movimento, porque a gente não sabe, né? Cada vez mais, apesar da gente ser otimista, o que a gente vê não é tão bonito e tão legal assim. Então, é importante esse registro, porque a gente não sabe o dia de amanhã e isso pode simplesmente ser proibido, assim como a gente já foi proibida em vários momentos, né? A gente já foi tirado do ônibus por guarda, né? Por policial, tirando a gente, enfim. Então, eu acho que isso cada vez mais vem se mostrando e vem deixando que, tipo, ó, poesia aqui não. Rap aqui não é para vocês. Então, você tem um museu, acho que esse nome, né? O museu, apesar de ser uma coisa que a burguesia adora colocar, quem está no museu nem sempre é essa galera, né? Muitas coisas são roubadas, enfim, a gente sabe de toda a história, ainda mais do nosso país. Esse marco, acho que é um marco mesmo para a cultura hip hop, é importantíssimo, porque a gente leva muito a nossa história na fala ali, né? Tem muito essa coisa do griot, então a gente fala, o sabotagem aqui, que eu falei para não sei quem, e todo mundo conhece, mas e aí, eu quero saber a história, eu quero ir visitar, eu quero ter a possibilidade de conhecer essa pessoa. Ah, Dinadina, a gente fala ali, mas e aí, quem que é? Qual que é a letra? Qual que é a possibilidade da existência dela? Então, o museu é uma possibilidade gigante, um presente também, né, para nós que estaremos vivos aqui para poder prestigiar. E uma iniciativa que a gente não consegue ainda entender o futuro disso, porque é uma semente, porque a gente pode trazer muitos outros museus dessa cultura, que é a nossa cultura que a gente está fazendo, que a gente cria junto com nossas parceiras, né, e nossa comunidade. Então, eu acho que tudo tem o seu momento, que é importante também a coisa acontecer e acabar. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, vem no próximo mês. Mas é bom também poder estar registrado e ver e poder conversar dessas pessoas que existiram aí e que vêm e que estão ainda também, né? Sei lá, sou uma ferramenta de alguma força maior que faz eu escrever e estar aqui. Eu vejo poesia nas paredes, nos muros, e dali surgem letras. Tem feito muitas leituras no último período, são da cobrança da escrita, de criar um projeto de pesquisa que é sobre casos de hip hop, mas pensar sobre a questão das verdades, né? Que com a importância da gente contar as nossas verdades, que a verdade é desse tempo. O museu é a materialização de toda essa história, né? Dessa história que é do nosso tempo. Então, e também projeta nossas referências, as pessoas que são importantes, que têm relevância, além do tempo. Então, olha o quanto é louco essa brincadeira de um espaço que vai brincar com o tempo e dar nome para essas histórias, que estão na oralidade, que estão nas ruas, mas, de certa forma, elas precisam ser cuidadas. Então, o museu é muito sobre esse olhar de cuidado com a verdade, cuidado da verdade que nós estamos contando, cuidado com a verdade sobre o nosso prisma, sabe? Fala desse cuidado, assim. Então, quando eu estou conversando com vocês, e durante o período da construção, a gente foi obrigadas, literalmente isso, obrigadas a criar um núcleo feminino dentro da construção do museu, em função de muitas questões, né? Que jura, né? Capaz que nós não íamos precisar fazer isso. Em função dos apagamentos, em função, elas estão junto, as minas vêm junto, só que o vem junto sempre vai uma fala masculina na tomada de decisão. Então, nós tivemos que fazer isso. Né, com esse recorte, quando nós somos 20 pesquisadores, que eu sou uma das pesquisadoras, e paralelo a isso tem um grupo de articuladores, aí eram seis articuladores, todos eram homens. E aí veio os questionamentos, por que todos articulam? Não, porque as minas precisam ser articuladas. Não, mas a gente consegue. E aí colocaram na nossa responsa de conseguirmos 6 minas articuladas, segundo eles, né, que pudessem também fazer as movimentações com as comunidades aqui no Rio Grande do Sul. Fomos lá e conseguimos mais de 6 minas, óbvio, né, que tem muitas mulheres que podem estar para dobrar. Então, um projeto que era só 6 virou 12, então são 12 pessoas em paridade de gênero.
Ao longo disso também, em paralelo a isso, está sendo desenvolvida aqui, está em tramitação, a Lei de Patrimônio Imaterial do Hip Hop no Rio Grande do Sul. Tinham vários artigos e, óbvio, nenhum deles, mais uma vez, falava sobre as mulheres. Daí, só que como tem uma mulher que é a deputada estadual, que é a Sofia Cavedon. Sofia Cavedon não entregou o projeto de lei sem falar com as mulheres da comunidade hip hop, sem que a gente fizesse um trecho. Então, assim, são várias camadas que possibilitam que realmente essa equiparidade, olha, as minas precisam de representatividade, funcione. Então, foi necessário, durante várias reuniões, ela falar, cadê as mulheres? E a fala deles, as mulheres estão aqui. E aí, no documento final, não tem uma linha sobre as mulheres, a importância das mulheres nesse documento que é uma lei de patrimônio imaterial do hip hop, da cultura hip hop no Estado. Isso é fundamental, estar a presença feminina lá. Então, criamos em 2 dias, tudo corrido, para poder as mulheres existirem no artigo de lei de patrimônio imaterial. Dizer que é obrigatório promover, garantir e incentivar a participação de mulheres em todos os aspectos, em todas as ações da lei, buscando a equiparidade, combatendo violência de gênero, tudo aquilo que a gente fala todos os dias. E aí vai muito isso que foi falado aqui, da repetição, de estar nos espaços e garantir. E aí, junto com isso, a gente fala da inauguração de uma cultura de 48 anos atrás. Daí, hoje, eu pesquisando, eu sempre vou nas palestras, o Kuhurk, a África Bambata, beleza, massa. Mas aí, estudando, fomos ver que a Cindy Campbell, que é a irmã do Kuhurk, que produziu a festa. E o nome dela não está em lugar nenhum. Desde a inauguração da cultura, a gente foi invisibilizado. Eu disse para as gurias agora, eu estou conversando com vocês, falando, eu nunca mais vou esquecer o nome da Cindy. Porque de tanta gente falar só no África Bambata e do Kuhurk, beleza, tiveram a contribuição deles, a gente simplesmente recebeu a informação que foi apagada a existência dela. Né? Então, falar dela, que ela foi a produtora desse evento que inaugurou a cultura hip hop mundial, cara. Simplesmente isso. Além de ser produtora, ela era Miguel também. Né? E tá viva, a mulher tá viva, contando essa história. Então, assim, a gente não pode vacilar. Não dá pra vacilar. Porque a invisibilização, ela vem e nos atropela. Eu comecei na cultura hip hop com carreira solo no ano de 2012. E quando eu ia para os eventos, eu cantava, beleza, participava de muitas batalhas de rima. E quando eu ia olhar nas fotos dos eventos, a cobertura, né, toda a produção audiovisual e as fotos, tudo aquilo que acontecia, eu não estava lá. Então foi meu primeiro despertar sobre invisibilidade. Então, assim, era importante todos os shows, menos o meu, menos o show de uma mulher. E isso não é nenhum evento, era em todos os eventos. Então eu não tinha registro fotográfico. Então eu passei a chegar nos eventos e sempre procurar uma mana ou outra que, olha, mana, tu pode tirar umas fotos do show pra mim? Beleza. Pra eu poder existir no evento. Porque mesmo nos eventos em Porto Alegre, no ano de 2015, 2016 eu era invisibilizada. Sabe? E é uma foto. Então, todos os lugares que eu vou em shows e eu vejo mulheres cantando, principalmente a cultura hip hop, eu vou lá e registro e mando para elas. Então, essa garantia de existência e trazer para esses registros e para essa cultura que se move e a história que a gente está fazendo hoje precisa ser feita por nós, porque ninguém vai fazer isso. Então, quanto essa responsabilidade de também enxergar, olhar para essa mana que está do nosso lado. Vou fazer fotos, vou mandar, vou registrar, vou curtir, vou compartilhar, principalmente nesse mundo digital, né? Essa nossa virada digital, que tudo são visualizações e likes, assim. E as mulheres ficam para trás igual. Então, isso é reproduzindo também nesse ambiente digital, né? Porque a gente vai ver os trabalhos femininos são muito abaixo de visualizações dos masculinos. E eu não estou falando de qualidade, que as minas, às vezes, têm umas produções, assim, ó, que não tem comparação, são excelentes, e mesmo assim, não tem o número de visualizações. Isso eu estou falando no mundo real hoje. Então, assim, eu acho que se a gente não fizer por nós, pela outra irmã que está ali, ninguém vai fazer, ninguém vai lembrar. Então vou deixar para a Camila encerrar esse ciclo com vocês, e aí já peço que vocês, depois da pergunta dela, já façam as considerações finais.
É muito gostoso ouvir todos os comentários, as provocações, mas em algum momento também a gente falou sobre formação de público, né? E daí aqui ouvindo todo mundo falar, fiquei pensando o quanto que é importante esse equilíbrio, né, entre a fruição e os registros, né? E a gente falou do museu, de garantir esses registros, né? Dessa infinidade de obras híbridas, né, que surgiram também agora na pandemia. E a Pan também trouxe uma palavra que é o slam é o acontecimento, né? Eu gosto muito dessa ideia do efêmero e do acontecimento, e a gente está com uma saudade danada disso, assim, né? De sentir isso acontecer, a arte um pouco mais perto, no aqui e no agora. Assistindo, revisitando o documentário, a gente vê as cenas das ruas cheias, da galera reunida, das batalhas, né? Isso dá, às vezes, por um dado momento, hoje causa até um estranhamento na gente, né? Mais uma saudade danada. Então, na verdade, é muito mais uma reflexão, né? De poder pensar essa formação do público, né? Que em breve, com certeza, a gente poderá proporcionar, enquanto programação, muito mais fruição também, mas ao mesmo tempo a gente tem tantos registros e tantas obras audiovisuais, obras híbridas que foram impulsionadas agora na pandemia e acaba que proporcionando acesso, né, para muita gente que talvez não tinha esse acesso ou não tinha, enfim, conhecimento também de muitas linguagens e obras e tudo mais. Então é muito mais uma reflexão nesse sentido e pensar que é importante a gente estar aqui, né, reunido, conversando sobre, e que essa conversa e esse encontro também com mulheres, sobre mulheres, também possa pulsar, né, enquanto projeto audiovisual, e também possa contribuir com essa formação de público nas linguagens artísticas que o SESC tanto deseja, né, contribuir, instigar, inspirar, enfim. É muito mais uma reflexão e dizer que foi incrível conhecê-las um pouquinho mais, conhecer o trabalho de vocês, dividir aqui o encontro com os colegas do SESC. E finalizo aqui bem inspirada e muito, muito, muito grata por esse encontro. Uma coisa interessante desse movimento online, né, que aconteceu é que a gente acabou de ter o Slam BR, que é o campeonato nacional, né, de poesia. Para quem está nos ouvindo e não conhece, a gente tem um circuito estadual e também um campeonato nacional, onde a gente tem um ganhador que representa o Brasil na Copa do Mundo de Poesia, que era na França, mas agora a gente tem um novo campeonato, que é o Abiyala, que vai acontecer na Bélgica, gente, agora eu não lembro, mas enfim, quem ganhou não foi uma brasileira, foi uma angolana, que, enfim, a gente consegue perceber esse cruzamento das coisas online, porque essa possibilidade só existe dessa forma, porque ela está lá. Nós estamos aqui no Slam das Minas, a gente teve muita gente de fora participando, a gente fez agora um Slam Latines, onde a gente convidou várias poetas da América Latina para fazer uma batalha, e foi incrível mesmo ter outras culturas sendo colocadas aqui, porque o Slam acontece em vários lugares do mundo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa colocar tanto nessa questão da arte mesmo, né, que a gente fala que a arte é democrática, mas se a gente colocar uma lupinha ali, a gente percebe que, né, não é tão assim, porque a democracia ela vem com a possibilidade de todos, e a arte ainda não está ao alcance de todos, infelizmente. E eu falo isso com muita tristeza, porque é isso, a gente está fazendo slam no corre, mas a gente não tem a felicidade de poder desfrutar de cinema, desfrutar de mostras, enfim. Então, a democracia dentro da arte, ela precisa ser urgente. A gente precisa ter espaços que sejam públicos e que seja garantido não só o lazer das pessoas estarem ali, né, conhecendo, como também estarem ali mostrando o seu trabalho, né? Que a arte não é só para um tipo de gente, vamos dizer assim.
E o SESC aqui em São Paulo, né, que isso é uma coisa muito importante, o SESC faz muito esse corre, esse trabalho aqui, porque a gente tem SESC na Quebrada, eu vejo, a gente já foi para outros estados e eu vejo que nem sempre isso acontece, e o SESC é um fomentador da arte aqui em São Paulo, da arte de periferia. Eu moro em Santo Amaro, o que eu vejo que não acontece com outros estados e que isso é uma perca muito grande, porque é importantíssimo a gente ter ingresso gratuito, ingresso a baixo custo. E aproveitando que é para fechar a fala, agradecer a todos que estão aqui, né? Que a gente falou pra caramba, falamos muito, mas falamos várias coisas importantes. Espero que seja muito legal e que chegue aos ouvidos aí de muita gente. Que nosso 2022 a gente já possa estar bem mais tranquilo com essa questão, que possamos estar aí fazendo slam, fazendo rap, fazendo poesia, seja lá o que a gente decidir fazer, que a gente possa fazer na rua, que não sejamos impedidos, nem silenciadas, nem questionadas, né, politicamente pela nossa arte, e que possamos aí construir um futuro político melhor, com arte, com poesia, com literatura, porque sem isso não tem como. Um abraço, um beijo aí, um carinho em todos. Me sigam nas redes sociais aí também, @apanaraújo, comprem meus livros, fortaleça o artista independente aí da sua quebrada, que nós está no osso nessa pandemia. É nóis, obrigada, gente. Falar o que depois da Pan, né? Gente, Maria também, bom te ouvir também, Pan, todo mundo que tá aqui, toda a equipe. Então, pessoal, falar dessa brechinha de formação de público é se adaptar às desigualdades do Brasil, que a gente está consciente disso, mas também é educar, né, as pessoas que seguem, as pessoas que são do bem, assim, para procurarem outros caminhos de acessar a nossa arte também, saca? Eu acho que é isso, galera? A gente não vai estar na rua, mas vai estar no YouTube, vai estar no... já, como é que eu faço? Eu acho que foi um tempo de educação digital muito potente, sabe, de pessoas que não acessavam as plataformas e hoje já conseguem e interagem, deixam recado, deixam mensagem, compartilham, principalmente as pessoas que seguiam o meu trabalho, que eu trabalho com cultura hip hop, eles iam para a rua, iam para a feira, então isso migrou um número bem representativo de pessoas para esses espaços digitais, assim. Forçadamente, algumas periferias aumentou o acesso à internet, em função da galera mesmo fazer seu próprio corre, e claro, enriquecer as empresas telefônicas, mas isso aí é uma outra discussão, para um outro encontro. Porque é isso, né? Enfim, acho que a gente precisa lutar muito para estar oportunizando o acesso digital a muitas pessoas, muitos brasileiros. A gente está correndo aí atrás disso. Mas eu sempre gosto de olhar o lado bom, né? Que as pessoas migraram e se esforçaram para estar nos festivais online. Eu participei de muitos festivais e foi muito legal, não só daqui do Rio Grande do Sul, festivais fora também, somente em São Paulo, uma galera que abriu assim as portas para eu poder tocar, né? Para romper um pouco essa barreira do artista que é do Rio Grande do Sul não conseguir ter uma visibilidade fora, né? Que a gente fica muito guetizado, né? Só esse lugar e fica por aqui. Então, é isso. Na parte do peixe também é Negra Jaca Oficial ou Galpão Cultural, só para seguir aí, acompanhar os trabalhos dos dois projetos, né? O Negra Jaca Oficial e o Galpão Cultural, Casa de Hip Hop de Porto Alegre, para estar acompanhando, para quem está assistindo. Agradeço a todo mundo que estava por aqui, acompanhou esse encontro muito importante para mim, muito potente, de vários aprendizados. Ouvi todo mundo aqui, inclusive as perguntas foram... Acho que a pergunta ela desacomoda e traz um aprendizado novo, né? Para nossa mente, para o nosso corpo. Acho que foram muito boas, assim. A toda a equipe do SESC, nacionalmente, muito obrigado. São sempre nossos parceiros. E é isso aí. Fiquem bem, se cuidem. Isso que tu falou da formação do público agora na pandemia, bem interessante, assim, porque todos os festivais estão acontecendo de forma virtual, né? Inclusive os festivais de cinema. Então, sei lá, tu não tinha acesso ao Festival do Gramado, de Gramado, e hoje tu consegue. Claro que eu tô fazendo um recorte da minha pessoa, que tem acesso à internet e tudo, né? Então, realmente, de certa forma, democratizou um pouco um espaço que eles eram muito fechados. Fechado no sentido de, tu vai pro festival lá em Gramado, tu entra lá, acho que paga, inclusive, para entrar lá para assistir os filmes de Gramado, acho que paga, né?
Eu lembro que eu fui lá, eu entrava de graça porque eu tava com filme, mas alguém me falou, nossa, paga não sei quanto pra entrar. Eu falei, a galera paga tudo isso. Então, acabou realmente dando mais acesso, né, para as pessoas poderem estar, né, curtindo os filmes, assim. Então, isso foi uma coisa legal. Quero ver como é que isso vai evoluir a partir de agora, que tá começando a ficar híbrido, né? Quero agradecer, né, por estar aqui conversando com essas mulheres maravilhosas também. Acho isso aqui super importante também, essa troca, né, e como essa troca possivelmente vai reverberar por aí, né. Achei muito legal fazer esse cruzamento, porque, assim, eu de hip hop sei muito pouco, assim, escuto, mas, assim, não tenho um contato mais aprofundado, né. Então foi muito legal estar conversando também e escutando as meninas, e é isso. Valeu. Dizer que foi um prazer uma tarde aqui muito bacana, né, de ouvir essas mulheres tão potentes, né, e falas tão necessárias no momento atual que a gente vive no país, né, e trabalhando essa questão de fruição, de formação de público, de posicionamento, né, de conteúdos, né, instituição. Para nós também é um aprendizado muito grande poder trocar com vocês. Também espero que esse nosso diálogos audiovisuais, né, chegue a muitas pessoas, né, e contribua também para um futuro melhor, né, político, cultural do nosso país aí. Agradecer, um beijo a todas. A gente queria agradecer também vocês pela participação, pela presença, pela disponibilidade. Foi incrível o papo aqui. Finalizamos aqui este episódio com um convite para você que está nos ouvindo acompanhar e participar das demais edições. Lembrando que todas as obras citadas aqui, Isso Me Faz Pensar e Buraco, estão disponíveis gratuitamente para visualização no canal do YouTube do Sesc Brasil, com link na descrição deste episódio. A produção deste projeto é do Departamento Nacional do Sesc. A ação formativa proposta para essa edição é do Sesc Santa Catarina, a concepção sonora e edição é de Daniel Nunes e a distribuição nas plataformas de podcasts é do Sesc Rio de Janeiro. Um abraço, não percam a oportunidade de assistir gratuitamente às obras completas, boas sessões e até a próxima.